alunos! É um prazer falar com vocês. Este é um novo meio de nos comunicar. Porém, não há tecnologia alguma que possa substituir os nossos encontros na escola. Mas, diante das necessidades atuais, gravamos vídeos especialmente dedicados a vocês, para dar continuidade ao nosso projeto. Estamos com saudade de nossos encontros semanais e desejando que tudo se normalize o quanto antes. Os textos que serão apresentados são importantes para o trabalho escrito. Anote-os e organize-os em um único caderno ou agenda, que não precisam ser novos. Vamos ao esquema do projeto? O nosso projeto escrito vai constar de quê? Primeiro a gente começa com tecido, falando o que é um tecido e o histórico desse tecido. Depois vamos falar das fibras. Primeiro as fibras naturais, que são de origem animal, vegetal ou mineral. Depois de uma fibra química, sintéticas ou artificiais. Um outro estilo de fibra mineral. As fibras eco-friendly. Todas essas fibras nós teremos definição e exemplos. Tecido, não tecido, impactos ambientais na produção de fibras e confecção de tecidos. Depois, na conclusão, a gente vai conversar um pouco sobre reciclagem de tecidos. A nossa roupa é feita de tecido. Mas o projeto não é de fibra? Mas vamos falar um pouquinho do produto final, que é o tecido. O que é tecido? Vamos lá. Os tecidos estão por todas as partes. É a matéria mais antiga do mundo e surgiu pelas mãos do homem para protegê-lo do frio, do sol, da chuva, das intempéries do clima, né? O que é um tecido têxtil? É um material à base de fibra natural, artificial ou sintética. Ele é utilizado principalmente na fabricação de roupas. Pode ser usado também como cobertura de mesa, panos de limpeza, uso medicinal e tantas outras aplicações. Existem vários tipos de tecido, né? E esses tecidos são chamados de tecidos têxteis. Eles são uma construção elaborada de fibras e fios. E a sua constituição vai depender basicamente da matéria-prima que é utilizada para fazer essas fibras e esses fios. Cada composição de tecido apresenta uma característica bem única, bem singular, que ajuda na hora de produzir determinada peça do vestuário. Você tem tecido de algodão, que é uma fibra natural. Você tem tecido de modal, que é uma fibra friendly. Você tem tecidos de rayon. O rayon é uma fibra artificial e foi a primeira fibra artificial que foi elaborada. Você tem tecidos que fazem peças de roupa de nylon. O nylon é uma fibra sintética. Outros tipos de tecido. Você tem um tecido aí feito de lycra. A lycra é uma fibra sintética. Agora você vai ver um tecido chamado linho. Esse tecido é feito com uma planta que também se chama linho. É um tecido que se torna muito agradável. As roupas amassam facilmente, mas ele é muito agradável de se vestir. Por último, você está vendo tecido, não tecido. São tecidos feitos de maneira diferente de todos aqueles que nós vimos. Os vasinhos de flores são feitos de feltro. E as jarrinhas com flores, elas são feitas de TNT. Como se faz a produção do tecido, né? Todo tecido é fabricado, lógico, na indústria têxtil ou numa tecelagem. Como faz o tecido? Para produzir o tecido, em primeiro lugar, aquelas fibras todas, elas têm que ser processadas, sejam elas naturais, artificiais ou sintéticas. Ao processar, essas fibras viram filamentos e linhas, que depois elas são entrelaçadas e vão para um equipamento chamado tear. O que é o tear? Então, é o dispositivo ou a máquina que é usado para tecer, criar tecido. Você tem tecidos
você tem teares manuais, tá? Hoje em dia existe muito ainda tear manual, tá? Que a pessoa vai fazendo, usando e criando modelos diferentes. Os teares industriais são equipamentos modernos, controlados por computadores que as grandes tecelagens usam. Nesta aula, nós vimos como a fibra se transforma em tecido. Na próxima, vamos conversar sobre as fibras naturais, que podem ser vegetais, animais e minerais. Para isso, eu peço que você pesquise sobre elas e coloque observações no WhatsApp da classe, certo? Tchau! Um beijo para vocês e boa semana! Tchau!